Você viu que a aula magna da UFRN discutiu a diversidade nas universidades. E a professora Nilma Lino Gomes concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe e falou de temas como a participação das mulheres na política, a violência contra a mulher e a extinção dos Ministérios de Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres. Bom, gente, agora nós vamos conversar com a professora Nilma Lino Gomes, que vai conceder uma entrevista exclusiva aqui para a TV Universitária. Professora, você foi a primeira mulher negra a chefiar uma universidade federal aqui no Brasil e também foi ministra no governo Dilma. Ainda falta muito para que outras mulheres tenham as mesmas oportunidades? Ainda falta muito ainda. E eu acho que a própria situação de eu ser um exemplo e outras mulheres negras que já ocuparam lugares de poder e de decisão, assim como mulheres de outros segmentos étnico-raciais também, de nós sermos exceções, isso já diz respeito de que a regra é uma regra não democrática e que a regra não é uma regra de igualdade de gênero. Então, acho que nós mulheres, ao longo desses últimos anos, nós conquistamos espaços, nós compreendemos melhor como é importante a nossa presença nos espaços de poder e de decisão, mas ainda falta muito para a gente falar que tem uma igualdade. As mulheres compõem a maioria da sociedade, mas ainda são minoria quando se trata de ocupar cargos públicos, inclusive na política. De que forma a senhora analisa isso? Eu diria para você que, analisando historicamente e sociologicamente o poder, vamos pensar assim, o poder no Brasil ainda é branco, heterossexual, masculino e de uma determinada origem, digamos assim, socioeconômica. Isso acho que resume um pouco de por que nós mulheres somos mais do que 50% no nosso país e se nós formos comparar a nossa presença nos espaços de poder, de decisão, em espaços de visibilidade, por que a nossa presença ainda não é significativa. Além disso, tem uma luta muito árdua para nós mulheres que para ocupar o campo público, a vida pública, nós mulheres não podemos de forma alguma abdicar da vida privada. Algumas de nós conseguem equilibrar isso melhor, mas de uma maneira geral, na história das mulheres, nós temos uma sobrecarga tremenda de funções para serem exercidas, inclusive funções que nos fazem muitas vezes chegar mais tarde na escolaridade, ou abandonar a escolaridade e voltar depois, mais tarde no próprio mercado de trabalho. E essa desigualdade, que é uma desigualdade de gênero, fruto de relações de poder, ela favorece, digamos assim, caminhos para os homens, diferentemente para as mulheres. E também, quando nós fazemos o recorte étnico-racial, nós também vamos ter uma desigualdade dentre as próprias mulheres, onde as mulheres negras, comparadas com as mulheres brancas, ocupam ainda menos lugar de poder, de decisão, de visibilidade e de outros cargos, digamos assim, na sociedade brasileira. Você foi titular do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos no governo Dilma, mas essa pasta foi extinta agora no governo Temer. Você considera isso um retrocesso? Com certeza foi um retrocesso. Nós tínhamos no governo da presidenta Dilma o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Então, o próprio nome do Ministério já diz respeito das diversas áreas e dos sujeitos sociais com os quais nós lidávamos e estávamos com o dever público de dar continuidade às políticas públicas que atendessem a esses sujeitos. E é um retrocesso porque foi o primeiro ministério a ser extinto no momento de um golpe e nós estamos, na sociedade brasileira, vivendo um golpe que eu tenho chamado a atenção para algumas características que ele tem. Ele é um golpe parlamentar, ele é um golpe que tem relações com o judiciário, é um golpe de classe, de gênero e de raça. Então, é um grande retrocesso, não somente extinguir o Ministério, mas principalmente porque essa extinção sinaliza um descrédito que as políticas que esse Ministério desenvolviam têm nesse governo interino golpista. O Brasil está passando por uma crise econômica e política. A senhora acredita que a democracia pode estar em risco? Todo e qualquer golpe é um momento que a democracia ela está sendo colocada numa situação de possibilidades de retrocesso, sim, e de ruptura democrática com avanços e direitos sociais construídos.
E esse golpe que nós estamos vivendo agora não é diferente. E agora eu acredito que a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade que tem um histórico já de uma maturidade de luta social, de uma maturidade política. Então eu entendo que a sociedade brasileira vai continuar resistindo, vai continuar lutando e nós vamos sim retomar a nossa democracia, porque lutamos muito para que a sociedade chegasse onde ela chegou e sabemos que ainda temos que avançar mais, mas isso não vem de graça. Isso só vem com o esforço e a luta social nossa e principalmente do campo emancipatório, do campo progressista, que é o campo que reconhece a questão da diversidade como um direito. Aqui no estado nós tivemos vários casos de feminicídio no fim de semana e também ao longo do ano, já são mais de 20. Você acredita que há uma cultura da violência doméstica contra a mulher aqui no Brasil? Essa violência que nós vivemos hoje, ela é fruto de um histórico de sociedade patriarcal que ainda somos no Brasil. Nós somos uma sociedade patriarcal, somos ainda uma sociedade machista, somos uma sociedade que ainda tem racismo e tem outras formas de discriminação, de exclusão. Ao mesmo tempo, também somos uma sociedade diversa e uma sociedade que luta pela consolidação da democracia para que todos esses sujeitos e coletivos diversos, eles tenham os mesmos direitos, né, de uma série de direitos que nós já conquistamos ao longo da humanidade, e junto com esses direitos civis, políticos, coletivos, também o direito à diversidade seja compreendido cada vez mais como algo, digamos assim, mais recente na nossa história democrática, na nossa história política, que só qualifica ainda mais a nossa luta por democracia. Então, a situação que nós vivemos agora no Brasil de violência contra a mulher e essa situação que aconteceu recentemente no Rio Grande do Norte, infelizmente, é uma situação que reforça essa cultura da violência que nós temos no Brasil em relação à mulher. E, para isso, nós temos medidas punitivas, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que a nossa presidenta Dilma e o presidente Lula implementaram ao longo desses 13 anos, e também eu acho que uma construção mais coletiva da sociedade brasileira de que isso é uma violência, que é um tipo de violência específica que aflige as mulheres e que ninguém tem o direito de colocar em risco ou retirar a vida de quem quer que seja e sobretudo, cometer crimes motivados por questões de gênero.